Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos irmãos e irmãs internautas. Nesse momento, em nome de Jesus, iniciamos a nossa reunião doutrinária. Vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos ao Mestre. Senhor Jesus, graça nós te damos por estarmos aqui nesta casa de oração, nesse dia tão especial para todos nós, desta casa, onde se aproxima, Senhor, a data onde comemoramos o teu nascimento aqui na Terra. Que as vibrações amorosas que ainda envolvem o nosso planeta Terra, pela vossa presença entre nós, preencham nossos corações e nos levem a refletir sobre nossas vidas, sobre a nossa conduta na atual existência, na família, onde quer que estivermos, para que possamos fazer, Senhor, os ajustes que se façam necessários, caso estejamos em dissonância com as tuas palavras amorosas, com os ensinamentos do Evangelho. Vivemos no mundo passando por uma grande transformação, uma grande mudança que está, Senhor Jesus, a atingir todos os seres humanos. Temos consciência de que é um processo de reajuste, um processo necessário, mas, Pai, exige de nossa parte uma postura cristã, uma postura espírita muito forte, para que não sejamos levados por essa onda ilusória, essa onda de ódio, essa onda que tem, Senhor, inclusive enganado a muitos dos eleitos e tirado do caminho da retidão, da dignidade, do caminho da paz, do caminho da construção, da fraternidade e da solidariedade, virtudes imprescindíveis para vivermos, para reencarnarmos novamente aqui na Terra. Nossa eterna gratidão ao nosso querido Deus por tudo que o Pai faz por nós. Sabemos que tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Uma dor, um constrangimento, uma humilhação que passamos, se Deus permite que assim aconteça, tem um propósito maior, que é a nossa educação espiritual. Assim, Senhor Jesus, que nesse clima de Natal desperte cada vez mais em nós cristãos esse sentimento de amor e de caridade. E busquemos ver no próximo um irmão, que coloquemos em prática aquela senha que o Senhor nos ensinou. Quem quiser ser grande no reino dos céus, seja o servidor de todos. Assim, amado Mestre, em vosso nome e em nome de Deus, está iniciada a nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Que assim seja.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje é a nossa última doutrinária do ano de 2024. Um tema muito especial, tem tudo a ver com o momento, nosso momento aqui nesse lindo planeta Terra, que nós precisamos aprender a valorizar mais um pouco essa casa maravilhosa que Jesus construiu para nós, né? Então, nosso tema hoje é Jesus e nós, né? Que nós somos profundamente gratos ao nosso irmão Marcelo Martinho, que se deslocou de Feira de Santana para nos trazer essa mensagem de luz no dia de hoje. Meu irmão Marcelo. Pois então, meus amigos, como Edson disse, nós estamos na proximidade da data em que a civilização ocidental comemora o nascimento de Jesus. A primeira informação que eu tenho a dar sobre essa data é que não existem muitos consensos sobre a data do nascimento de Jesus. A única certeza é que não foi em 24 de dezembro. Mas não foi em dezembro mesmo. Por que você está dizendo isso? O mês de dezembro não existia na época que Jesus nasceu. O calendário judaico só tem 10 meses. Depois foi introduzido o mês de julho, em homenagem a Júlio César, e foi introduzido o mês de agosto, em homenagem ao imperador Otávio Augusto. De forma que o último mês do ano começa com a palavra 10, porque seria o 10º mês. Então, esse mês, essa data nem existe. Assim como não existe data nenhuma. Porque o tempo é um fenômeno meramente psicológico. Como diz Allan Kardec na Gênese segundo o Espiritismo, para Deus, o futuro e o passado são o presente. Então, o ano de 365 dias é uma mera convenção social. O ano chinês já começou há 6 meses atrás. O ano hebraico também. Se não me engano, o ano novo hebraico foi em maio. Aliás, tem 2 anos novo hebraico. Tem 2 tipos de datas no calendário hebraico. Então, a única certeza que a gente tem é que Jesus não nasceu no dia 24 de dezembro. Nem o 25, até esqueço o dia. Porque espírita não dá importância a essas coisas. Outra informação interessante. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás. O calendário está errado. Jesus nasceu por volta do ano 6 depois de Cristo. Mas a informação mais importante é que Jesus também não nasceu há 2000 anos atrás. Quando ele estava conversando com os sacerdotes, ele disse: antes de Abraão nascer, eu já era. Foi ele que disse. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos esclarece que os sistemas estelares onde Jesus nasceu não existem mais. Vamos colocar isso em perspectiva. Uma estrela tem alguns bilhões de anos de idade.
O nosso Sol é um velhinho de meia idade. Ele tem mais 5 ou 10 bilhões de anos pela frente. Então, o nosso Sol, no ciclo de vida dele, ele vai ter em torno de 10 a 15 bilhões de anos de idade. Na verdade, os astrônomos têm o cálculo certo, mas eu não lembro. Antes do nosso Sol nascer, existia uma estrela que já morreu, que talvez nem pertença a esse universo que nós conhecemos, que tem 15 bilhões de anos. Essa estrela que já morreu foi onde Jesus nasceu. Há quanto tempo isso faz? 20 bilhões? 30 bilhões? Talvez ele não seja nem fruto do universo conhecido. Como diz Emmanuel, os sistemas estelares onde Jesus nasceu não existe mais. Vocês me perguntam, eu só acredito em extraterrestre. Jesus é um extraterrestre. Ele não é daqui. Quando Emmanuel continua no livro A Caminho da Luz, os espíritos que regem a galáxia, a comunidade de espíritos puros que regem a galáxia, se reuniram nas proximidades da Terra 2 vezes nas eras conhecidas. Emmanuel que afirma: uma foi para designar Jesus, para presidir a constituição da Terra. E outra foi para deliberar sobre a vinda de Jesus para a Terra num corpo físico. Então, algo em torno de 4,5 bilhão de anos atrás, e 1 bilhão de anos é tempo pra caramba, quando o sistema solar era uma nuvem de poeira e se formou o Sol e os planetas, a comunidade de espíritos puros designou espíritos para formar os planetas. E foi aí que o espírito que nós conhecemos como Jesus, liderando milhares de espíritos puros, que nós conhecemos como arcanjos, começou a construção da Terra. Os engenheiros siderais, liderados por Jesus, deliberaram separar uma massa de gás e poeira para formar a Terra. No proto-sistema solar que existiam dezenas de planetas e planetóides se chocando, os engenheiros divinos deliberaram chocar um planeta que hoje a gente chama de Theia, que se chocou com a Terra para arrancar a Lua. Por isso que a Terra é o único planeta do sistema solar que tem uma Lua comparável ao seu tamanho. E os físicos, pela posição da Lua, pela rotação da Lua, eles sabem em que ângulo esse planeta passou raspando pela Terra, porque se acertasse em cheio ia destruir a Terra. Mas acertou no ângulo certinho para tirar 1/4 da massa da Terra e formar a Lua. Por isso nós somos o único planeta do sistema solar que tem uma Lua grande em comparação com o tamanho do planeta. Os engenheiros siderais deliberaram as chuvas para resfriar a Terra. Calcula-se que se choveu durante 1 milhão de anos. Talvez seja aí o grande dilúvio. E veio todas as eras geológicas. A criação das bactérias, a criação dos insetos,
Primeiro dos peixes, depois dos anfíbios, depois dos répteis, depois dos mamíferos, seguindo a ordem evolutiva. Por trás de cada ser que evoluiu durante esses milhões de anos, existe um pai e mãe de tudo o que tem à sua vista. A mãe da terra é Jesus. Costuma-se dizer, um ditado, uma definição de Deus que eu adoro. Quem é Deus? Deus é aquele que invernizou a barata, calibrou o amortecedor do sapo e ensinou a cigarra a cantar. Só que Deus não atua diretamente na matéria. Deus tem os seus emissários, aqueles que já percorreram todos os caminhos evolutivos. Os espíritos são seres inteligentes da criação que realizam o plano de Deus. Jesus pariu a terra, saiu de dentro dele. E até hoje nós estamos dentro do Cristo. Por isso que Paulo dizia que nós somos o corpo do Cristo. Ele e os subordinados dele dirigiram a formação de cada inseto que tem no planeta. A inteligência do Cristo projetou cada baratinha que tem na sua casa. Foi Jesus que fez ela e botou ela na sua vida. Porque a baratinha tem um propósito que a sua inteligência limitada não entende, nem a minha, por isso eu desencarno ela. Eu mando ela de volta para Jesus. Mas sabendo que é um bichinho de Deus, assim como todos os bichinhos que tem na Terra, durante bilhões de anos. Ele começou a trabalhar há 4,5 bilhões de anos, em que ele já era um espírito puro, já tinha percorrido todos os níveis evolutivos que nós percorremos. Mas então, a obra do Cristo chegou no ápice. Qual é o suprassumo da obra de Jesus? E a gente não entende isso ainda. O suprassumo da obra de um Criador é a criatura que pode entender o Criador. É o máximo do requinte da criação. O máximo do amor de Deus é criar alguém que pode contemplar a própria criação. Durante bilhões de anos, Jesus guiou o princípio espiritual, o princípio inteligente, desenvolvendo a sensibilidade nas plantas, o instinto nos animais, a inteligência em alguns animais superiores, até que essa inteligência pudesse se tornar consciência. E aí foi que nasceu a espécie humana. O homem é o ápice da criação. Eu sei que nesses dias de relativismo moral, epistemológico, conceitual, de confusão generalizada que a humanidade vive, as pessoas acreditam que os animais têm os mesmos direitos que os seres humanos, porque eles são bichinhos de Deus, como eu disse, da barata, né? Só um ser humano é capaz de orar. Só um ser humano é capaz de refletir sobre sua própria existência. Somente o ser humano tem liberdade e livre-arbítrio. Somente o ser humano é a criatura que entende o Criador.
Aí você pega um ser humano que comete um crime, um homicídio, e quer matar ele. Quer destruir com a vida dele. Ou pega um ser humano que está bebendo no bar e resolve condenar ele para o resto da vida para o inferno, para a eternidade. Jesus trabalhou 4 bilhões de anos para criar o bêbado que está perturbando a sua porta. Foi 4 bilhões de anos de trabalho para aquele vizinho perturbado que te enche o saco. Você acha que Jesus vai permitir que você mande ele para o inferno? Mas é um miserável. Peraí, meu irmão. Eu estou há bilhões de anos trabalhando para esse miserável. Você não vai mandar ele para o inferno, não. Você acha que Jesus vai permitir que você destrua, decrete a morte dele? O ditador sírio que acabou de perder o poder, que é responsável por dezenas de assassinatos, é obra de Jesus. Jesus está trabalhando nele há 4 bilhões de anos. Ele é um ser consciente, que entende Deus, que ouve Deus, que pode olhar as estrelas. Tu acha que Jesus vai permitir que você extermine o ditador? É obra dele, saiu de dentro dele. Obra dele e da equipe. Cada ser humano que está pisando sobre a terra é uma obra do Cristo. Jesus é mãe de todo mundo. Ele é mais mãe do que você é mãe dos seus filhos. Você não defende seus filhos? Você só fez engravidar por causa da lei que Jesus criou. Foi você que projetou o óvulo? Foi você que inventou o espermatozoide? Antes de nascer, você projetou o útero matematicamente para dar certo? Adivinha quem foi que criou o óvulo? Quem foi que projetou o espermatozoide? Quem ficou bilhões de anos desenvolvendo o útero? Foi Jesus. Desenvolvendo o útero, o espírito, projetando o espermatozoide, fazendo o espermatozoide dar certo, designando algum espírito para iludir a mulher para ela casar com o homem. Jesus providenciou tudo isso. Aí você olha para um ser humano que está mal vestido, mal cheiroso e diz: é um mendigo. Não, não é um mendigo. É o trabalho do Cristo. E ninguém vai destruí-lo. É por isso que nós somos imortais. Ninguém vai mandar o trabalho de Jesus para o inferno. Porque o potencial de um criador, da mãe da terra, uma mãe que cria um filho não tem como conceber. A gente diz que a maior prova, o maior amor que tem na terra é o amor de mãe. O que é o amor de mãe perto do amor do Cristo? Você é capaz de entender um negócio desse? Você é capaz de conceber o que é que Jesus sente pela gente? Você é capaz de morrer pelo seu filhinho que você está criando há 20 anos? O que você acha que Jesus é capaz de fazer pelo filho que ele está criando há bilhões de anos? E ele está criando aquele menino para ser também um engenheiro sideral. Para que Jesus fez tudo isso? Para que o espírito atingisse a angelitude e um dia ele olhasse para o filhinho dele e disse: meu filho, agora você vai cuidar de um planeta. Aí você vai pegar o projeto do Cristo e vai dizer: não, esse ser aqui não tem valor. Ele é um favelado criminoso que está preso num presídio. Você não vale nada. Depois que os gênios celestes
investiram bilhões de anos naquele indivíduo? É essa a relação de Jesus com a humanidade. Por isso que Paulo disse que nós somos o corpo do Cristo. Tem alguns místicos que acreditam que não existe comprovação disso, mas que nós somos as células do Cristo quando ele estava no nosso nível evolutivo. Mas a metáfora é perfeita. Nós somos parte dele. Eu mato e morro pelo meu filho. Jesus morreu pelos filhos dele. Eu não estou falando da cruz. E é aí que vem outra ignorância. Jesus se sacrificou por nós morrendo na cruz. Não. Jesus se sacrificou por nós quando ele entrou num corpo humano. A gente não tem como imaginar o esforço que exige um espírito que é um engenheiro sideral, que é um construtor de planetas, para caber no corpo de uma pessoa. É porque, tudo bem, nós somos a luz do mundo, mas nós somos a luz do mundo em estágio muito primitivo. A vida humana na Terra é muito primitiva. Espíritos superiores relatam que nos planetas mais adiantados, nos planetas felizes, os corpos não se degradam e eles não têm que se arrastar pelo chão para se locomover. Os espíritos falam assim para Kardec. Não, eu moro num planeta onde eu não tenho que me arrastar no chão para me locomover. Aí você pergunta do que é que ele está falando? Da gente precisar andar com um pé atrás do outro. Você vai na revista espírita, vai ver sobre Mozart, que mora em Saturno. Quando eles querem fazer uma reunião, eles não saem para o centro espírita, eles carregam a casa junto. Reúnem todas as casas, formam uma nova cidade e se reúnem. Vamos, eu levo minha casa. E Saturno não é um planeta celeste. Ele é um planeta mais feliz que a Terra. Eu estou falando de espíritos que são muito menos adiantados que Jesus. Mozart para Jesus é uma ameba. E a gente é uma bactéria. Você já se imaginou reencarnando no corpo de uma bactéria? Você é uma bactéria agora. Foi o que Jesus fez. Nós que não aguentamos nem sustentar nosso estresse. O livro dos Espíritos diz que a distância que existe entre Jesus e o homem é a mesma distância que existe entre o animal e o homem. Para Jesus nós somos bichos. A gente não tem nem concepção. A gente tem um vislumbre disso no livro Renúncia. Alcione, que é um espírito superior, ela vai reencarnar, ela pede autorização para o superior dela. Tá bom, você está liberada, pode ir. Vamos planejar aqui, você vai durar 10 anos para reduzir seu perispírito para caber num corpo terrestre. Algumas correntes místicas dizem que Jesus demorou 1000 anos para reencarnar. Mas eu não sei se foi 10 mil, se foi 10, foi 100, mas eu tenho certeza, não foi fácil e não foi indolor. Jesus reclamou quando ele estava na terra e disse: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? Ou seja, eu estou me sacrificando para estar aqui. Essa raça incrédula e depravada. E eu não posso ficar aqui muito tempo, não. E quando eu for voltar para os planos celestes, o ser humano que vos fala, inclusive, não tem nem parâmetros para entender uma coisa dessas. Eu não tenho nem como entender o tamanho do sacrifício que Jesus fez
para nascer, para reencarnar entre nós há cerca de 2000 anos atrás. Talvez eu demore séculos para ter um entendimento sobre isso. O que você faria pelo seu filho? Jesus morreu pelos filhos dele. Jesus morreu no dia que nasceu na terra. Porque a reencarnação é a morte do espírito. A cruz é o símbolo do corpo físico. No livro dos espíritos diz que os espíritos superiores só suportam reencarnar na terra porque durante a noite eles saem do corpo e vão visitar os amigos. O que torna a vida na terra suportável. E eles ainda têm os êxtases místicos. Mas tenho certeza que ele não hesitou, ele planejou. Quando Jesus ordenou a Moisés tirar o povo de Israel, já estava no plano. Aliás, já estava no plano 10.000 anos antes, quando ele recebeu os degredados de Capela. É uma mãe que ainda adota o filho dos outros. Porque os espíritos da terra são filhos diretos dele. Foi criado por ele. Mas ainda recebe os espíritos dos outros planetas. Recebe o filho rebelde dos outros planetas. Emmanuel também relata que quando os revoltados capelinos vieram, Jesus recebeu, consolou eles e disse: olha, vocês não estarão sozinhos, eu estarei ao lado de vocês o tempo inteiro. E eu vou para a terra para apoiar vocês. Quem eram esses espíritos que vieram de Capela? Eram aqueles que faziam as guerras, era aquele que faziam os assassinatos, os espíritos orgulhosos, cruéis. Não eram os espíritas, não. Os espíritas estão melhorzinho um pouquinho. Eu digo isso porque os espíritas, às vezes, são um mau conceito sobre si mesmos. Nós somos espíritos de neutros para bom na classificação espírita. Estamos deixando de ser espíritos neutros. Não, foram uma leva de espíritos impuros mesmos. Aí Jesus recebeu esses espíritos que nós estamos agora mandando uma leva desses para outros planetas, que são os rebeldes. O que eu estou dizendo é que há cerca de 10.000 anos, quando formou a nossa história, a nossa civilização, Jesus recebeu os espíritos que a gente não quer de jeito nenhum, os mais cruéis, os mais perversos, e disse para eles: eu vou estar ao lado de vocês o tempo todo e eu ainda vou para a terra para apoiar vocês. É assim que ele trata os criminosos. Como ele nos trata. Nós estamos envolvidos na psicosfera do Cristo. O ser humano terrestre não tem condição nenhuma de manter o equilíbrio psicológico sem a sustentação energética do Cristo. É bom a gente estar consciente disso. A gente deve tudo a Jesus. Você não tem condição de manter o seu equilíbrio espiritual sem Jesus estar te apoiando. E ele apoia todo mundo. Nós estamos todos envolvidos na luz do Cristo. E tem uma equipe. Tem um espírito protetor, tem os espíritos simpáticos e os espíritos familiares. Então você está no centro espírita se sentindo um bom menino porque está estudando o evangelho e praticando. Se Jesus não tivesse te apoiando, tu estava aí matando e roubando aí fora. E tem uns que fazem isso com todo apoio. Eu costumo dizer que uma das maiores provas da existência de Deus é porque os bêbados chegam em casa. Ou seja, cada pingunço que tem no bar tem uma enorme proteção espiritual.
porque senão desencarnava no dia seguinte. Um desencarnava o outro. A gente não tem ideia do trabalho que a gente dá. Então, o Cristo e os seus emissários e toda a escala evolutiva sob o comando dele está trabalhando pela Terra o tempo todo. Eu costumo dizer para os meus amigos, se eu não acreditasse em Deus, eu estaria desesperado. Eu não estou minimamente preocupado com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, com a possibilidade da extinção do planeta, com uma doença que vai acabar com todo mundo. Essas coisas que os filmes apocalípticos pregam, e que tem gente que está até guardando água no porão lá, porque o fim do mundo está chegando. Eu não tenho preocupação nenhuma, porque o mundo tem gerência. Porque Jesus não passou 4,5 bilhões de anos construindo a Terra para o homem chegar aqui e acabar. Não existe essa possibilidade. A Terra não vai acabar. Não vai acontecer uma guerra nuclear. Não vai acontecer um desastre que vai acabar com o mundo. O mundo tem gerência. O gerente não deixa. Vocês querem ouvir uma história? Na década de 70, muitos aqui conheceram a Guerra Fria. Os Estados Unidos armados até os dentes para acabar com a União Soviética. A União Soviética armada até os dentes para acabar com os Estados Unidos. Para detonar uma bomba nuclear, acabar com tudo, bastava um país agredir o outro. Chegou uma mensagem errada num submarino soviético. É tudo o que precisa para acabar com o mundo. Os 2 oficiais mandaram acionar as bombas nucleares. Só que precisava da opinião do terceiro. O terceiro resolveu esperar 5 minutos. Uma decisão difícil, porque esperar 5 minutos significa que se os Estados Unidos estivessem atacando a União Soviética ia ser destruída sem dar resposta. Mas o cara resolveu esperar. Aí descobriram que era um erro de sistema. O mundo já teve há 5 minutos de ser destruído. Teve 3 erros desses durante a Guerra Fria. Em que alguém decidiu esperar um erro de um equipamento antes de mandar uma bomba para o outro lado do mundo. A Terra só está em pé por misericórdia do Cristo, porque Jesus não deixa acabar. Ele não teve esse trabalho todo para chegar um macaco metido inteligente como a gente e acabar com tudo. Não existe isso. Não existe a possibilidade da humanidade acabar, da Terra acabar. Jesus não vai deixar. Um engenheiro planetário não deixa um macaco amador como a gente estragar tudo. Ah, mas tem poluição, tem aquecimento, tem isso. Faz parte do plano. Porque Jesus os ama. E as crianças de Jesus têm que ter um espaço para fazer besteira. Dar uma bagunçadazinha. É tão simples. Os mestres da terra, o único governador da terra, a única autoridade, pode determinar o desencarne de qualquer um aqui, da noite para o dia. Ah, fulano vai fazer e acontecer, desencarna ele. Pronto. Então, o ataque cardíaco já foi. É isso que é a arrogância humana na terra. Desencarnou uma amiga minha essa semana. Jovem, saudável, foi fazer uma cirurgia no baço, no dia seguinte desencarnou. Pronto. Acabou a festa. Ah, porque eu tenho um país poderoso, porque eu vou fazer e acontecer. Quando Hitler estava para dominar toda a Europa, o que foi que aconteceu? O general Inverno chegou. Pronto. Acabou a festa. Ah, porque eu vou dominar o mundo, porque eu sou anticristo, que esse negócio de Jesus não existe.
porque o cristianismo é uma ilusão. Não, meu filho, ó, acabou, volte. A terra tem gerência, gente. A autoridade de Jesus não tem questionamento, não. Jesus disse: nenhuma folha cai de uma árvore sem autorização do Pai. O governador, o mandatário, o criador do planeta, antes de tu ter uma ideia de fazer uma miséria, ele já sabe o que tu vai fazer. Já está na programação, já está na previsão. Ele já lhe deu o espaço de você fazer a sua bobagem, ele já planejou o acerto. O Covid foi um acerto. Foi um ajuste. O povo desesperado, porque a humanidade vai acabar, porque o mundo vai acabar, porque o Covid vai acabar com tudo. Não. Foi um ajuste. Cada pandemia, cada epidemia, cada furacão é Jesus botando a coisa no lugar, botando os pingos nos is. Não existe possibilidade do ser humano dar errado. Porque o Criador do homem não é amador. Não existe a possibilidade de um ser humano ficar nas trevas. Não existe a possibilidade de um ser humano ficar sofrendo. Não existe a possibilidade da Terra fracassar. O fracasso da humanidade não é uma opção. Porque nós fomos criados por Deus pelas mãos do seu emissário divino. E Jesus é inteligente pra caramba, podem acreditar. Ele é mais inteligente do que todos os nossos computadores somados juntos. A Terra não vai falhar. A humanidade não vai falhar. O ser humano não vai morrer. Ninguém vai passar o resto da eternidade perdido. Ninguém vai fracassar. Porque nós somos filhos de Jesus. E Ele está tomando conta da gente. Não só com os recursos materiais, não só com os espíritos que Ele coloca, mais importante, Ele está tomando conta da gente com o seu coração. Ele está sofrendo junto com a gente. Chorando junto com a gente. Ele está carregando cada ser humano no colo. Jesus está carregando cada ser humano no colo dele com a força do seu coração. Cada ser humano que está na terra está sendo sustentado pelo Cristo. Ninguém vai falhar. Deus e Jesus, que ele disse que é um pai, é um só, eles não trabalham para fracassar. Por isso, o ser humano nunca vai se perder. Porque ele é o princípio inteligente da criação, sendo direcionado e sustentado por um criador divino, por um engenheiro sideral. Foi para isso que ele veio à Terra. A humanidade não entende. É porque a humanidade ainda está há milênios em entender Jesus, né? Quem sou eu? Um macaco falando de um semideus. Mas a gente ainda vai entender o Evangelho daqui a alguns milênios. Daqui a 1000 anos, depois que nós passarmos 10 encarnações estudando e trabalhando no Espiritismo, a gente vai começar a entender de Espiritismo. Quem dirá entender Jesus? Porque entender Espiritismo a gente não entende, não. O Espiritismo é uma proposta muito avançada para a humanidade. Nem os espíritas entendem. Quem dirá Jesus? Então, a gente não entende. A gente não entende principalmente
que ele não veio em carne e osso há 2000 anos para ensinar uma doutrina que qualquer missionário dele ensinou, todos os missionários dele ensinou, o que Leon Denis chama a doutrina secreta. Buda, Krishna, Lao Tse, Akhenaton, Moisés. Jesus não veio ensinar nada, já estava tudo ensinado. Para ditar a palavra, ele já tinha mandado gente fazer. Ele também não veio para ser crucificado. Algumas décadas antes de Cristo, teve a rebelião de Espartaco. 70.000 escravos foram crucificados. A Via Ápia ficou 200 quilômetros de gente crucificada. Grande coisa ser crucificado. Jesus também não veio ser crucificado. O que é que ele veio fazer aqui? Ele veio carregar a gente nas costas. Ele reduziu a energia dele para deixar a marca energética dele nos seres humanos terrestres e para caminhar junto com a humanidade. Um gênio celeste veio caminhar como um homem, viver como um homem para mostrar como é que faz. Desde que Jesus nasceu na face do planeta, todas as dores humanas foram consoladas. Porque se você tem um amigo que fala mal de você, você olha para a cruz e vê, olha, todo mundo falava mal de Jesus. Se você foi injustiçado na justiça, você olha para o Cristo e diz, olha, ele foi injustiçado também por Pôncio Pilatos. Se você foi abandonado pelos amigos, olha, Jesus foi abandonado pelos discípulos, não ficou um. Se você não é muito popular, as pessoas não gostam de você, reuniu uma multidão para mandar prender. Se alguém te humilha, Jesus recebeu uma coroa de espinhos e uma cana de cajado. Desde que o homem veio à terra, todos os sofredores da terra estão consolados. Porque eles têm um modelo. Porque alguém carregou a cruz pela gente e continua carregando a nossa cruz até hoje. Ele não merecia nada que ele passou. Ele só passou para que todo sofredor tivesse um consolo, tivesse alguém para olhar. E olhando para esse alguém, pudesse sintonizar com ele. E em sintonizando com ele, pudesse carregar a sua cruz. Então, no final das contas, para que Jesus veio à Terra? Para botar a nossa cruz nos ombros dele. Porque desde que Jesus veio aqui, ninguém carrega a sua cruz sozinho. Ninguém passa a sua dor sozinho. Jesus está sempre carregando a nossa cruz conosco. Os espíritos puros e os espíritos superiores estão sempre se sacrificando pelas nossas dores. Nós sofremos porque merecemos, pelo mal que fazemos, e ele está junto da gente. Porque amar é caminhar junto. Jesus veio à Terra porque ele resolveu, agora está na hora de eu caminhar junto com a humanidade. E ele está caminhando junto com a gente. Depois dele, centenas de espíritos superiores vieram à Terra se sacrificarem pela gente. E nós matamos eles. Nós somos os loucos que maltratam a mão que nos alimenta. E nós continuamos maltratando Jesus todos os dias. Porque nós fazemos o contrário do que ele mandou em nome dele. Chega a data em que nós comemoramos
a vinda dele. E em nome de Jesus nós fazemos tudo o que ele mandou não fazer. Que é a ganância, a inveja, o egoísmo, o ego. O Natal, por acaso, é a festa da humildade ou do exibicionismo? Então, antes de condenarmos Judas, nós temos que nos conscientizar que nós traímos Jesus o tempo todo. Nós continuamos fazendo tudo errado, traindo ele, fazendo o contrário, tentando destruir a obra dele. Mas não funciona porque o nosso mestre não é amador. Ele continua do nosso lado. Por mais besteira que a gente fale em nome dele, por mais que a gente faça tudo o contrário, a luz do Cristo nunca passará. Para os incrédulos, a maior prova de quem é Jesus é que crucificaram um homem, depois cooptaram a doutrina dele, depois fizeram tudo o que ele mandava não fazer em nome dele, depois corromperam a doutrina, esqueceram dele, botaram o Papai Noel no lugar, e o homem ainda sustenta a humanidade. Na hora da dor, é Jesus que a humanidade procura. E ainda é a personalidade mais importante da história da Terra e o único que dividiu a história entre antes ou depois dele. Porque não importa que o homem faça, Jesus não passou, está presente, nunca passará, nunca nos abandonará, e nós seremos a luz do mundo, porque nós viemos da luz do Cristo. Então, Marcelo, obrigado pela sua mensagem, não é? Muito esclarecedora para nós, e que levemos, né, nossos pensamentos, nossos corações, essa mensagem de hoje, né, sobre nós, né, Jesus e nós, né? Como é que estamos diante justamente do que o Cristo veio nos trazer e dar o exemplo, né? O mais importante de tudo é isso aí, né? O exemplo que ele deu. Como o Marcelo colocou, ele viveu como homem, né? Então é possível, sim, viver como ele viveu, né? É claro que requer um esforço de nós, né? Requer renúncia, requer esforço, né? Aí a gente consegue. Assim a gente consegue, né? E vamos conseguir. Porque ele mesmo disse que o quê? Né? Está escrito nos evangelhos. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então ninguém vai se perder. Uns vão mais na frente, outros mais ou menos naquela marcha, outros bem devagar, mas vamos chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Todos nós seremos anjos. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo que está aqui, eu, vocês, vamos ser anjos, viu? Se Deus quiser, né? Mais cedo ou mais tarde seremos anjos. Porque essa é a vontade de Deus e essa é a vontade de Jesus. Bom, gente, então tenhamos o verdadeiro Natal, né, em nossos corações, que é o nascimento do amor, o nascimento da paz, o nascimento da luz, que tudo isso é representado pela figura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que a nossa fé, né, a gente se fortaleça cada vez mais, que a fé é a base de tudo, né? Quem tem fé supera tudo, né? Como ele falou, ó, um grãozinho de mostarda, basta ter uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda que a gente consegue superar tudo, e tudo passa, né? E tudo passa. Então, um Feliz Natal para vocês, né? Junto com seus familiares, né? Sejamos com nossos corações cheios de paz e confiantes em Deus, em Jesus Cristo. Vamos orar, nós todos, por nós, por nossas famílias, orar pelo nosso planeta Terra, pelos nossos administradores, nossos
nossos homens poderosos, né? Que decidem, ora por eles, para que errem o menos possível e nós possamos alcançar o mais rápido possível um mundo fraterno, um mundo solidário, né? E também nas orações de vocês, lembrem-se dessa casa aqui, a Sociedade dos Espíritos Zé Petitinga, uma casa carinhosa, amorosa, que nos recebe com tanto carinho e que tanto bem nos faz, né? Como essa casa nos segura, porque todos nós estamos passando por momentos constrangedores, dolorosos, dramas, e a gente encontra aqui nessa casa o apoio, essa força, essa energia que nos sustenta e a gente consegue atravessar, sem deixar sequela, né? Que é o mais importante. Certo, gente? Que Jesus acompanhe vocês, né? Agora e sempre. Vamos dar os avisos, né? Esse comunicado muito importante, né? Nossas atividades presenciais estarão suspensas entre os dias 23 de dezembro, amanhã, a 5 de janeiro. Retornaremos na doutrinária de 6 de janeiro de 2025. Então, nossa próxima reunião doutrinária será no dia 6, uma segunda-feira de 2025, no ano novo, viu? Mais alguma coisa? Pronto. Então, vamos agora ao sorteio do livro. O título do livro é Cartas ao Trabalhador Espírita, de Neu de Paula, o médium, né, que psicografou, e ditado pelo espírito Charles Augustin Saint-Beuve. Então, Marcelo, de 1 a 42, diga o número, por favor. 20. Vanderlei. Pronto, meu irmão. Parabéns, meu amigo. Faça um bom presente de Natal aí, viu? Faça uma boa leitura, que espero que seja útil ao senhor e toda a sua família, viu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, janeiro chegando, no dia 20 de janeiro é o aniversário desta casa, né? Vai completar 54 anos de existência. Se Deus quiser, teremos aqui uma noite festiva, né? Vai ser uma segunda-feira, né? Esperamos contar com a presença de vocês, da família, porque será muito importante que vocês estejam conosco, comemorando mais um aniversário de fundação desta casa de oração, né? E eu agora peço ao irmão Marcelo para fazer a prece de encerramento, agradecimento a Jesus, ao tempo que eu peço aos irmãos passistas que ocupem as suas posições, e logo após o passe aqui no salão, nós iniciaremos o nosso trabalho de flutoterapia lá no térreo. Divino Mestre Jesus, novamente clamamos pela sua misericórdia. Ampara-nos em nossas dores, em nossas fraquezas, em nossos receios. Sabemos que ainda estamos sujeitos a cair nas nossas fraquezas, mas sabemos também que o Senhor nos levantará novamente todas as vezes. E hoje, neste momento das nossas provações terrenas, pedimos, Senhor, que conduza cada um aqui em direção à luz, em meio às trevas das ilusões da terra. Que dê a cada um aqui um entendimento claro diante das confusões que são feitas pela nossa sociedade. Que nossos corações se abram para valorizar aquilo que é realmente importante.
que a luz dos bons espíritos retire de nossas mentes as preocupações supérfluas e superficiais que nos causam dores ilusórias. Que nossos fardos sejam aliviados pela presença dos espíritos amigos que nos lembram da glória da eternidade, na imensidão do universo sem fim. Senhor, fazei de todos nós instrumentos da tua paz. Ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja.